Olá, pessoal! Falaremos hoje sobre artigo de opinião, na lição 10. Aqui, nós vamos falar sobre um texto que tem posicionamento. Essa é a característica principal do artigo de opinião. O autor que escreve artigo de opinião se chama articulista. Ele geralmente tem conhecimento sobre a temática que ele está falando, né? Geralmente é um especialista da área. Então, ele vai pegar um tema e ele vai se posicionar sobre ele. A ideia é que, a partir desse artigo de opinião, ele convença outras pessoas de que pensem de maneira parecida ou igual a dele. E onde nós encontramos o artigo de opinião? Encontramos em jornais, em revistas, né? Jornais online temos muitos aí, então tem uma seção lá, a seção de opinião, por exemplo, lá dentro tem o artigo de opinião, ok? Bom, ele não é um texto só informativo, então é importante reforçar que vai ter posicionamento do autor. E que conteúdo é esse que ele usa para escrever? Pode ser relacionado até uma notícia que saiu no jornal, né? Pode ser relacionado a uma temática frequente na sociedade. Então, depende, né? São muitos assuntos. Pode ser sobre futebol, pode ser sobre educação, pode ser sobre saúde. São variados temas, tá? Agora, as características. Traz à tona discussões envolvendo temas de grande relevância social, acabei de falar isso para vocês. Apresenta clareza na exposição da opinião do autor, né? O texto é formado por períodos curtos, certo? Então, ele tem que ser rápido ali no que ele fala, sem muita enrolação. É escrito na primeira pessoa do singular, né, no eu, pode ser escrito na primeira pessoa do plural, nós, e também na terceira pessoa do singular, o ele. Faz uso da argumentação persuasiva, baseada em fatos e evidências, então ele quer convencer o leitor, né, do que o que ele está falando é real, mas ele usa fatos e evidências, até porque para que a gente consiga convencer o outro de que o nosso posicionamento é correto, a gente tem que fundamentar. Não é só dizer assim, é isso porque sim. Não, é isso porque, e aí coloca os fatos que comprovam isso, tá? Utiliza a linguagem subjetiva e argumentativa, além de usar um tom geralmente assertivo, tá? Então, ele é assertivo ou objetivo no que ele escreve. Obedece à norma padrão da língua, mas, em determinadas situações, o público-alvo, circunstâncias ou contexto admite o uso de alguns traços de informalidades. Então, depende da temática, né? Então, de repente, podem aparecer algumas informalidades. Há preferência do uso da voz ativa e da construção direta, ou seja, sujeito e verbo, né? Ele faz, ele comenta, por exemplo, né? Sujeito e verbo. Então, vamos lá para a leitura do texto. Eu sou normal. Ser radical é coisa do passado. Hoje muda-se de tribo o tempo todo. Se você perguntasse a um jovem dos anos 80 a que tribo ele pertencia, as respostas seriam múltiplas. Ele poderia ser punk, metaleiro, dark, new wave, careca, rockabilly. Um punk tratava um rockabilly como um Montecchio a um Capuleto em Romeu e Julieta, com desdém, raiva e sopapos. Não é à toa que os psicólogos passaram anos teorizando sobre a turma como a segunda família. Era em relação a ela que havia códigos de honra. Era por ela que se combatia e brigava. A instituição da turma, como substituta da família, mereceu os primeiros estudos nos anos 50. Naquela época, ficou popular o musical West Side Story, uma versão de Romeu e Julieta que, em vez de Montecchios e Capuletos, punha as tribos dos Jets e dos Sharks. Esse quadro mudou na virada para o século XXI. Pergunte a um adolescente dos dias de hoje a que tribo lhe pertence. Há 99% de chance de que ele responda, eu sou normal. E o que significa ser normal? Não ser tribo? Nada disso. Normal é aquele que transita livremente por diferentes turmas. O que é surfista de dia e pagodeiro de noite, por exemplo. Ou a menina que é nerd no colégio, patricinha no shopping, mas namora um metaleiro e frequenta festas de rock pesado com ele. Nos anos 80, uma patricinha, na época elas eram chamadas burguesinhas, sofreria gozações num reduto hardcore. Atualmente, a resistência é bem menor. Vive-se hoje a era do camaleão. Há várias explicações para o fenômeno. A primeira é que o significado das tribos se dilui. No começo dos anos 80, ser punk era admirar um movimento de jovens ingleses desempregados com plataforma definida. Hoje, dessa tendência restaram apenas os cabelos com corte moicano e as braçadeiras de couro. Em vez de ideologia, há acessórios e diversão.
A maior parte das tribos nos dias de hoje se agrupa em torno de atividades de lazer, que pode ser esportivo, surfistas e skatistas, cultural, pagodeiros, roqueiros, alternativos que gostam de MPB ou relativo à vida noturna, clubbers e darks. Por isso não faz sentido brigar, porque combater alguém que apenas se diverte de forma diferente, melhor é ficar amigo para aproveitar diferentes tipos de programa. Os adolescentes perceberam que não faz sentido se estapear por uma identidade transitória, defende o psicanalista e escritor italiano Contardo Caligares. Entre os mais velhos que viveram tempos mais radicais, há quem veja nessa mudança constante um lado negativo, um reflexo da superficialidade dos dias atuais. Na verdade, o exercício da tolerância é uma conquista da geração de hoje, certo? Um artigo aqui bem interessante, falando sobre gerações, tem o posicionamento aqui do autor, né? Ele fala sobre como era antes, como é hoje, né? Essa questão de ser normal. Então, nós vamos lá para a questão número 1. Ela diz assim: o texto Eu Sou Normal pode ser considerado como artigo de opinião por quê? Por que ele é um artigo de opinião? Letra A. Narra histórias de várias tribos de jovens em diferentes décadas. Não são histórias, ele não está narrando histórias, né? Ele está falando sobre determinado assunto que é o ser normal e está se posicionando também. Emite uma opinião sobre os diferentes tipos de preconceito com relação aos jovens de antigamente. Não estão falando de preconceito aqui. Emite uma opinião sobre os diferentes tipos de preconceito. Ele fala ali num determinado momento no texto, né, sobre uma tribo não gostar da outra, não ter ali uma proximidade com a outra lá nos anos 80, mas não são diversos tipos de preconceito. Informa aos leitores que os jovens são capazes de mudar de tribo constantemente, dependendo do interesse do momento. Isso aqui, gente, ele fala sobre informar, né? Não é só informar, ele também traz posicionamento. E letra D, comenta criticamente o tema sobre os jovens, defendendo um ponto de vista com base em argumentos, com certeza. Então ele comenta criticando, né, o tema sobre os jovens, criticando no sentido de opinar mesmo, e defende o ponto de vista dele com os argumentos que ele tem. Então letra D, a correta. Vamos para número 3, vamos pular a 2. Em qual das alternativas se encontram sequências argumentativas? Então, onde que aparece argumento aqui? Naquela época, ficou popular o musical West Side Story, uma versão de Romeu e Julieta que, em vez de Montecchios e Capuletos, punha as tribos dos Jets e dos Sharks. Não, aqui não tem posicionamento, tá? Ele só tá fazendo um relato, né? Ele tá contando aqui. B. Ser punk era admirar o movimento de jovens ingleses desempregados com plataforma definida. Hoje, essa tendência restaram apenas os cabelos com corte moicano e as braçadeiras de couro. Também não tem posicionamento dele, ele só está relatando essa situação. C. Os adolescentes perceberam que não faz sentido se estapear por uma identidade transitória. Defende o psicanalista e escritor italiano. Aqui a gente está apresentando, né? Ele apresenta um discurso direto, né, do psicanalista, então não tem posicionamento dele. Agora, D. Nos anos 80, uma patricinha, na época elas eram chamadas burguesinhas, sofreria gozações num reduto hardcore. Atualmente a resistência é bem menor. Aqui sim, ó, a gente tem uma argumentação. Então, letra D, a correta. Certo, pessoal? Leiam muitos artigos de opinião por aí para agregar cada vez mais posicionamentos diferentes. Nos vemos na próxima lição. Até lá!